Nós vamos agora para a tela do orçamento, mas antes de entrar nela, eu quero relembrar o que nós fizemos no bloco financeiro. Acho que foi aqui no pagamento, né? Vamos ver aqui no movimento caixa banco. Nós temos aqui uns totais, né? Aqui mesmo a gente pode ver. Pronto, nós lançamos os totais aqui em cima nesse novo widget que nós começamos a utilizar, tá bom? Lá na tela do orçamento, nós também vamos ter totais, tá? Só que no lugar de nós mostrarmos os totais dessa forma aqui, vindo de cima, nós vamos mostrar os totais vindo de baixo, tá bom? Por quê? Porque nós sempre temos que mostrar as várias maneiras de fazer, né? E aí você vai criar a sua janela da forma que você achar melhor, tá bom? Então, vendas, orçamento. Vou entrar num dos orçamentos. Veja que o dado do vendedor, do cliente e da transportadora não estão aparecendo. Isso é um problema no servidor do Delphi, que é o que eu estou utilizando aqui agora. Tá? Depois eu vou fazer os servidores, todos eles, né? E vou fazer as videoaulas dos servidores, mesmo que seja só mostrando os pequenos detalhes que eu fiz para cada um deles, tá bom? No caso do Delphi, né, como nós não temos um ORM lá, não estamos utilizando, em alguns momentos no Service nós temos que incluir a opção para ele trazer os objetos agregados. Então ele não está trazendo o vendedor agregado, o cliente agregado, a transportadora agregada, tá bom? Por isso que ele está, por isso que ele não está mostrando aqui o nome do vendedor, do cliente e da transportadora, tá? Outro detalhe importante nessa tela, quando você for adicionar o vendedor e a transportadora, precisamos daquelas views, view pessoa, colaborador, fornecedor. Aliás, view pessoa, colaborador, vendedor, né? Porque o vendedor está ligado ao colaborador que está ligado à pessoa. Precisa dessa view para pegar o nome do vendedor, que é um colaborador, na verdade, né? E view pessoa transportadora, tá? Eu não fiz essas views ainda, tá bom? Você vai fazer essas views para exibir esses dados aqui. Tente fazer as views vendedor e view transportador. Eu vou até colocar no Trello. Janela, orçamento, venda, views, banco de dados. Coloque no seu Trello aí também, tá? Criar as views. View, pessoa, vendedor. View, pessoa, transportadora. Ok? Muito bem. Retornando aqui, então, eu vou entrar aqui neste orçamento. Esses dados não estão aparecendo, você já sabe por quê. Vou clicar aqui para mostrar a janela. Tem alguns colegas, né, preocupados com essa questão, tipo, essa janela é grande e ela está exibindo os dados aqui, os edits, um abaixo do outro, ó. Tá? Se nós compararmos essa janela com essa aqui, para o orçamento, ó, essa aqui é uma janela mais elegante, né, para um sistema desktop, tá? Imagine agora essa janela aqui numa aplicação mobile. Poderia ficar assim. A experiência do usuário na aplicação mobile nessa janela aqui seria péssima, tá? Como eu já tive de trabalhar numa empresa na Irlanda, né? Sistema feito em Delphi. E era assim, tá? Eles fizeram o sistema lá com o FireMonkey, mas eles fizeram da janela maior para menor, tá? E alguns usuários, eles utilizavam o sistema em tablets, em celulares, e o sistema aparecia dessa forma aqui, era horrível. Experiência do usuário, zero, né? Péssima experiência, tá? Para desktop, perfeito. Essa nossa tela aqui, para um sistema mobile, é perfeita, tá? Porque nós estamos construindo do menor para o maior, né? Uma tela menor, aí uma tela de um tablet, uma tela no desktop, no notebook, enfim, até na televisão, né? É uma tela responsiva. Ela está 100%? Não.
né? Não podemos dizer isso, porque o nosso foco aqui neste momento é construir do menor para o maior, mas sem mexer aí na tela quando ela tiver numa resolução maior, como é este o caso, tá? Então, alguns colegas me falaram dessa preocupação, essa também é uma preocupação nossa, ok? O que eu posso dizer é que na segunda fase do treinamento, né, quando nós concluirmos o Fênix, que são esses primeiros 24 módulos, nós entraremos numa segunda fase com os outros 24 módulos. Lá nessa segunda fase eu vou mostrar como melhorar isso daqui, tá? Então essa tela, dependendo da resolução dela, quando ela tiver numa tela maior, ela vai ficar parecida com isso aqui, ó. Ela vai organizar melhor os seus widgets, tá? Mas nós não temos tempo hábil para fazer isso neste momento, nessa primeira fase do treinamento. Vai ficar lá para a segunda fase, tá bom? Mas você vai ver isso, não se preocupe. Muito bem, então vamos lá. Aqui o cara vai selecionar então todas as opções, então todos os lookups aqui estão funcionando, né? Sendo que, no caso do vendedor, ele não está mostrando o nome do vendedor, porque eu estou trazendo a tela do vendedor. Então, você tem que criar a view, como eu mencionei, tá? No caso do cliente, ele já está trazendo a view cliente pessoa. Já fiz essa view, já coloquei lá no repositório. No caso da transportadora, não tem view, ó, ok? E veja que tem um probleminha na tela de lookup, ele não está formatando corretamente alguns campos, tá? A gente tem que arrumar a tela de lookup por conta disso daí. Então, na transportadora, ele está trazendo o ID da transportadora para cá, por enquanto, para essa tela funcionar. Mas quando você fizer a view como exercício, você vai resolver esse problema aí, tá bom? Daí vem aqui, ó, as datas, o tipo do frete, os totais. Olha, esses totais aqui, eles já estão sendo calculados automaticamente, tá bom? Então, você não vai conseguir alterar o subtotal, o valor do frete você consegue. A taxa de comissão você não consegue alterar, tá? A taxa de comissão vem do vendedor. Você vê aqui, por exemplo, tá aqui, vendedor. Essa daqui é 3%. Ele já lança lá, 3%, tá? Traz a taxa de comissão do vendedor e já calcula a comissão dele aqui, tá bom? Comissão é o valor total menos o desconto que ele vai calcular, tá? Então, esses 3% aqui, ó, não é 3%, é em cima de 711, tá bom? Ele tirou esse valor do desconto aqui de 71, que é um desconto de 10%. A gente vai ver isso no código, tá? E aí o valor total, né? A gente também vai ver como é que ele calcula esse valor total. Ó, o valor do desconto eu não consigo alterar isso daqui. Taxa de desconto eu consigo. Então, todos esses campos aqui eu tive que alterar para read only true. Tive que fazer manualmente. É fácil, mas a gente pode melhorar isso no gerador, sem dúvida, tá bom? Pronto. Essa parte aqui tá ok. Vamos ver a relação da venda. Na relação da venda, eu vou adicionando aqui as minhas parcelas, tá? E a partir do momento que eu vou adicionando as minhas parcelas, né, ele vai realizando os cálculos aqui, lá em detalhes, tá bom? Os cálculos dos totais, né, com base no total que ele está acumulando aqui, tá? A adição é simples, né? Ele apresenta a tela de detalhe. Você vai colocando os dados aqui, ó, quando você seleciona produto, ele seleciona um produto qualquer, vou pegar esse atum aqui, por exemplo. Quando você põe a quantidade, ele já trouxe o valor unitário. Quando você coloca a quantidade, ele já calcula o valor subtotal, já calcula o total geral. Você pode colocar um desconto no item aqui, se você quiser. Desconto de 4%, ele já calcula. Quando eu sair daqui, ele já calculou o valor total geral lá na tela de detalhe. Mas para o usuário não ter que ficar indo na tela de detalhe e ver aqueles valores, o que é que nós fizemos aqui? Nós colocamos esse símbolozinho aqui embaixo. Tá? Então essa tela de detalhe aqui foi alterada. Normalmente a tela de detalhe não tem essa barrinha. Tá? Essa barrinha vai aparecer na tela principal com o íconezinho do filtro aqui. Nessa tela de detalhe que nós temos os totais, eu coloquei esse íconezinho e quando eu clicar nele, ó, vai aparecer os totais aqui, tá? Sobre total, frete, desconto e o total geral, tá bom? Então, é um novo widget que nós estamos utilizando aqui, novo em termos de treinamento, né? Para apresentar os totais para o usuário,
Legal, né? Então, no lugar de nós puxarmos lá de cima, como nós fizemos lá na parte do financeiro, a gente puxa o total aqui de baixo. E aí você começa a utilizar um ou outro, ou os dois, né, dependendo da tela que você está construindo. Mas tem algo novo aqui para a gente aprender, tá? Pronto, essa então é a tela, você já viu como é que ela está funcionando. Eu vou mostrar agora o que é que eu precisei alterar em cada uma das páginas, tá? Então vamos aqui pela ordem. Venda, orçamento, cabeçalho. Primeiramente, tentar salvar aqui para ver o que vai acontecer. Pronto, salvou certinho. Primeiramente, essa tela aqui, tá? Que é a tela venda, orçamento, cabeçalho, lista page. Essa daqui, ó. O que é que eu precisei alterar nessa página, né, nesse arquivo? Nada. Não fiz nada nesse arquivo. Do jeito que o gerador de código gerou ele ficou, tá bom? Daí quando a gente seleciona um dos itens aqui, eu venho para essa segunda página. Qual é essa segunda página? É a venda, orçamento, cabeçalho, detalhe page. O que é que eu tive de alterar nessa página? Também nada. Não fiz nada nessa página aqui, nesse arquivo, tá? Daí nós temos, né, quando a gente entra aqui para editar, para inserir, eu tenho uma página que controla as abas aqui em cima, tá? Que é essa daqui, ó, venda, orçamento, cabeçalho, page. O que é que eu fiz nesse arquivo aqui? Nada. Não precisei fazer nada. Do jeito que o gerador gerou esse arquivo, ele ficou, tá? Ótimo, tá indo bem, né? Aí, ó, aqui embaixo, a primeira página que aparece pra gente é a página de detalhe do master. Essa página de detalhe do master, na verdade, é a página persiste do master. Tá? Que numa trinca seria a lista, a detalhe e a persiste, né? Só que como eu estou na tela mestre detalhe, eu tenho a lista, a detalhe, a persiste e a page, que está controlando as abas lá em cima, tá? Então, na venda, orçamento, cabeçalho, persiste page, que é essa daqui, ó, eu tive que fazer algumas alterações. Quais foram as alterações que eu fiz nela? Vamos lá. Uma primeira alteração que eu fiz nela, aqui, ó, eu coloquei, no caso das condições de pagamento, para ele listar todo mundo. Tá? Isso aqui não é feito pelo gerador, então eu coloquei valor pesquisa padrão, o Coringa, ele lista todo mundo, tá bom? Fiz isso para as condições de pagamento, fiz isso para o vendedor, tá? No caso do vendedor, eu também alterei aqui para pesquisar pelo ID. Tá? O campo padrão pesquisa pelo ID e ele coloca o ID no objeto de retorno aqui, ó, tá? Normalmente, nós colocaríamos aqui o nome, né? Quando você criar a view vendedor pessoa, você vai alterar de ID para nome aqui, tá bom? E aqui embaixo, ó, eu já peguei a taxa de comissão do vendedor, isso que também não foi feito pelo gerador, fui eu que fiz, tá? E finalmente, eu chamei um método que não existia, chamado atualizar totais, que a gente vai já ver ele lá para baixo, tá? Esse método eu tive que fazer, para quê? Para ele atualizar os meus totais, os totais da minha tela, tá? Ok, daí o outro lookup foi o lookup do cliente, tá ok? É nome mesmo, tô pegando da view. O outro lookup da transportadora, ó, fiz o mesmo esquema do ID, ele está trazendo só o ID da transportadora. Aí coloquei o valor pesquisa padrão para ele pegar logo todas as transportadoras para não ficar perdendo tempo aqui nos meus testes, né? Isso não foi colocado pelo gerador, foi eu que coloquei. E eu mudei aqui o nome para ID, ó. Quando você gerar aí no seu, você vai ver que vai aparecer nome, né? Mas é pessoa nome, algo assim, tá? Mas como eu não tenho ainda a view da pessoa transportadora, eu coloquei um ID momentaneamente aqui, tá bom? Muito bem, daí veio o código do orçamento, a data do orçamento, a data da entrega, tudo feito pelo gerador aí, ó. Não fiz nada, tá? Tipo do frete, valor subtotal, ó, coloquei o read only. Tá? Então todos aqueles campos que precisava colocar o read only, eu tive que colocar manualmente, não foi feito pelo gerador, mas a gente vai alterar o gerador para ele colocar esse read only aí pra gente, tá? Aqueles campos de totais que eu posso alterar, como por exemplo a taxa de desconto, no onChange dele eu chamo o método atualizar totais.
Então o cara vai lá, mexe na taxa de desconto, ele já vai atualizando os totais. Nós vimos isso anteriormente lá no contas a pagar, né? Lá no pagamento da parcela. Nós fizemos algo similar, tá? Então não é novidade esse método aí, atualizar totais para você não. Lá no final então, ó, eu tenho o método atualizar totais. Como é que ele atualiza os meus totais? No valor do desconto, ele calcula o valor subtotal e a taxa de desconto. Nós já temos esse método, né, para calcular o desconto, onde ele recebe o total, a taxa, e ele faz os cálculos lá por dentro, lá na biblioteca, tá? Aí ele verifica se o valor é nulo, se a taxa é nulo, divide por 100 e depois ele já coloca a quantidade de casas decimais que nós precisamos, tá bom? Inclusive, né, tem um cálculo em uma das telas aí que eu soltei para vocês que nós não fizemos isso. Ele está multiplicando alguma coisa e nós não estamos controlando as casas decimais. Acredito que é no estoque, hein? Então tenham atenção a isso, tá? Vão ficar umas casquinhas de banana aí para você encontrar os bugs e jogar lá no Trello. No final das contas, o sistema vai estar pronto para a produção, a gente vai colocar. É bem provável que passem alguns bugs, né? Porque todo sistema tem bugs, mas tem alguns que estão escondidos mesmo, de propósito, tá? Que é para você analisar, enxergar esse bug, né? E colocar no Trello. Eu acho que esse cálculo aqui no estoque, na hora que eu estou reajustando, não tá legal não. Eu vi que ele armazenou no banco de dados com 6 casas decimais. Opa, então como é que você vai resolver isso daí? Você vai fazer algo parecido com isso daqui, tá? Muito bem, então esse é o cálculo do desconto, aí vem o cálculo da comissão, ó, eu criei lá um método calcular comissão, tá? O cálculo da comissão, ele pega o valor subtotal e diminui do valor do desconto. Esse aqui é o valor que vai ser passado com a taxa da comissão lá para a biblioteca, para ela calcular, tá? O valor total, então, vai ser subtotal mais o frete menos o desconto, tá bom? Então, essa tela nós tivemos que alterar. Daí, né, nós vamos navegar para cá, para a relação, aí chegamos nessa página aqui. Qual é essa página? Essa página aí é essa daqui, ó, é o detalhe lista page, tá? Essa detalhe lista page, ela foi alterada também, tá? Deixa eu mostrar para você o que eu fiz nela aqui, ó. A detalhe lista page, tem lá o botão para inserir, né? Daí, eu acrescentei nela isso aqui, ó. Essa bottom app bar, bom? Então no scaffold, normalmente nós não temos essa bottom app bar numa página de detalhe. Nós temos na página lá de fora, na lista page padrão, tá? A gente tem um botão para inserir, né? Aliás, o botão para inserir também tem na página de detalhe, mas essa barrinha nós não temos numa página de detalhe, né? Na página de detalhe de lista, tá? Então nós adicionamos essa bottom app bar, que é essa barrinha aqui embaixo, ó. O que é que nós fizemos com ela? A cor dela, get bottom app bar color, mesma coisinha que a gente usa lá fora, tá? Daí o filho dela vai ser uma row, uma linha, cujos itens serão um icon button apenas, tá? O ícone desse botão, ó, é o cifrão, tá aparecendo aqui do lado, tá? Monetization on. E quando eu pressionar esse cara, eu vou chamar uma modal button sheet. Esse o widget novo aqui que a gente está usando, tá? Quando eu chamo esse método, ó, show modal button sheet, ele vai me mostrar essa folhinha. Sheet aí é folha, tá? Aqui, ó. Então essa folha que vem de baixo, bottom, lá de baixo, tá? Bottom lá embaixo, sheet, folha, ok? Então me mostra uma folha lá de baixo, tá? Daí para essa folha aqui, ó, no builder dela, eu vou passar um get totais drawer. Vamos ver então o que é que tem nesse get totais drawer, né? Aí a página continua normalmente, essa página de detalhe, né? Ela tem o get columns e tem o get rows, tá? O get totais drawer, que é o que vai ficar aí como builder da minha modal bottom sheet, ele tá aqui, ó.
ele cria um drawer, e dentro desse drawer eu preencho ele com o get resumos totais. Então veja, eu chamo, ele chama a sheet lá de baixo, dentro da sheet ele cria um drawer, e dentro desse drawer eu coloco o get resumos totais. Quem é o get resumos totais? O mesmo que a gente fez lá no financeiro, tá? É um card com várias, um scroll bar primeiramente, porque pode ser que ele seja muito grande, a gente precisa navegar por ele, né? Daí dentro dele ele vai ter um card, tá? Dentro desse card eu tenho um column com uma série de filhos, uma série de outros cards, tá? Então o primeiro card é o subtotal, o segundo card é o frete, o terceiro card o desconto, o quarto card o total. Exatamente o que nós estamos mostrando aqui, ó. Subtotal, frete, desconto e total, tá? Então essa parte aqui do get resumos totais, mesma coisa que a gente fez lá no financeiro, tá? Lembrando, né, que esses módulos do Flutter você precisa assistir todos, ok? Se você pensa assim, ah, mas eu não vou usar o controle de estoque, não importa, você precisa assistir os módulos do controle de estoque, tá? Porque não é apenas a questão do módulo em si, nós vamos evoluindo a aplicação e mostrando coisas diferentes em cada módulo. Então assista, não pelo módulo em si, não vou usar o estoque, ok? Mas analisa o módulo controle de estoque, porque vão ter coisas ali que você vai usar na sua aplicação ou em outras telas da aplicação, tá? Então em termos de módulos e no lado do Flutter, você precisa ver todos os módulos sem exceção, na ordem que está lá no log de lançamento, tá bom? Só esse lembrete aí. Pronto, então tá aí, ó, coisa nova. Nós tivemos de alterar essa tela para colocar esse novo widget, né? E exibir os totais para o usuário, tá bom? Muito bem. Daí, né? Quando eu clico aqui em inserir ou seleciono um dos meus itens, eu venho para a tela de detalhe do item. Essa tela de detalhe é essa aqui, ó. Venda orçamento, detalhe page. O que eu fiz nela? Nada. Não precisei alterar nada nessa tela de detalhe, tá? Aí finalmente eu chego na tela de persistência do item, né? Persistência do detalhe. Qual é? É essa daqui, ó. Venda orçamento, detalhe, persist page. Aí sim, eu tenho algumas coisas aqui que foram alteradas que eu vou mostrar para você. Bom, uma das coisas que eu tive de fazer foi deixar alguns itens read only, né? O valor unitário, que já vem do produto, o valor subtotal, o valor do desconto, o valor total, tudo isso daí é read only, tá? Eu tive que alterar isso então. E no lookup, quando eu pego o produto, eu já tenho que jogar o valor unitário aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa que eu alterei foi no lookup. Quando eu pego o produto, o que vai acontecer? Eu pego também o valor dele aqui, ó, o valor da venda, tá bom? E chamo o método atualizar totais. Eu tenho um atualizar totais aqui também. Eu também pedi para ele colocar para pesquisar o nome de todos os produtos automaticamente, para não ficar perdendo tempo nos meus testes. Mas provavelmente, normalmente, nós não vamos ter isso daqui para produção, tá? Porque devem ter muitos produtos e vai tentar carregar todos os produtos, não vai dar certo, né? Ok, daí nos campos, né, eu fui colocando lá o read only para alguns campos, aqui ó, para o valor unitário, para o subtotal, a taxa de desconto eu chamo o atualizar totais, no valor de desconto eu coloquei o read only e no valor total também o read only, tá? E lá embaixo ó, o método atualizar totais. Daí, lá em biblioteca, eu criei um método chamado multiplicar monetário, ok? O que é que ele faz? Ó? Ele pega a quantidade e multiplica pelo valor unitário. Aí, por que simplesmente eu não multipliquei aqui? Você vai ver. Vamos entrar no multiplicar valor monetário, ó, F12. Ele recebe então dois valores, tá? Verifica se os valores são nulos ou não. Daí ele multiplica o valor 1 pelo valor 2, mais
controlando a quantidade de casas decimais, ok? Então eu pego esses valores, utilizo o toString as fixed e converto de novo para número, para double, e retorno esse resultado ali, tá? Então quando você achar essa telinha que as casas decimais estão estourando lá, né, que é lá na tela do estoque, se eu não me engano, você vai chamar esse método aqui, ó, multiplicar monetário, para resolver o problema, tá bom? E é sempre assim, o problema aparece numa janela, né, no treinamento, mas lá na frente a gente apresenta a solução, né, porque você tentou fazer aquele exercício e a solução vem depois numa janela posterior, depois a gente resolve aquela mesma janela mostrando o exercício para você. Nesse caso foi resolvido dessa forma, tá? Ok, valor do desconto, chama o método calcular desconto, e o valor total é o subtotal menos o desconto, tá? Daí um detalhe importantíssimo, eu inseri um novo item, né? Então eu estou aqui, por exemplo, ó, veja o seguinte, eu venho aqui, meu total está 920,08, tá? Então eu vou colocar um novo item. Colocar, deixa eu ver aqui, esse item OI, 1000 itens, coloquei, voltei para cá, ó, meu total agora é 965. Então, de alguma maneira, o meu total aqui na página de lista foi atualizado. Como é que isso está acontecendo? Vamos retornar então na venda orçamento detalhe lista page. Daí mais aqui embaixo você vai ver, ó, que eu tenho o método atualizar totais também, tá? Aí como é que é esse método atualizar totais aqui nessa página de lista? Ele faz o seguinte, ó. Primeiro, ele faz um laço na lista, tá? Para pegar o valor total, ok? Ele vai guardando esse valor total dentro desse subtotal aí, ok? Daí ele pega esse subtotal que ele acabou de calcular aí, ó, e joga em valor subtotal do orçamento cabeçalho. Daí aqui embaixo ele já calcula o desconto, né? Ele manda lá o valor subtotal do orçamento cabeçalho junto com a taxa de desconto. Daí ele calcula a comissão, ele manda o valor subtotal menos o desconto e a taxa de comissão. E calcula o valor total, que vai ser o subtotal mais o frete mais o desconto. Esse cálculo é muito parecido com o que nós fizemos na cabeçalho persist page, ó, tá? Só que na cabeçalho persist page nós estamos aqui, né, vendo o dado, o registro do cabeçalho, tá? Aqui eu estou vendo os detalhes, a lista, tá? Então para eu saber o total neste momento aqui, na página da lista, eu preciso fazer um laço em todos os itens da lista, tá bom? É por isso então, por causa desse meu atualizar totais aqui, ó, que os meus totais aqui embaixo estão sendo devidamente atualizados, ok? Muito bem. E onde é que isso aqui é chamado? Veja que ele chama o método atualizar totais, tem um set state, ou seja, ele chama isso, dá um build, ele reconstrói a tela, tá? E o momento disso aí ser chamado é o seguinte, ó. Quando eu navego para a página de detalhe, seja clicando aqui no dos itens ou clicando no botão mais, ao retornar de lá, eu chamo o método getRows. Quando eu chamo o método getRows, ele vem aqui e atualiza as linhas com os itens que eu tenho na minha lista, tá? Ele faz um laço na minha lista aqui, ó, lista venda orçamento detalhe, e vai preenchendo as células da minha grid, preenchendo as células dessa grid aqui com base nos itens que eu tenho na minha lista, tá? O que é que eu fiz então? Lá no finalzinho, ó, depois que eu termino o laço, eu chamo o atualizar totais, antes de retornar essa lista, tá? Então ele vai lá embaixo, atualiza os totais, e esses totais aqui ficam
devidamente atualizados aí para mim. Tá? Então é isso. Alterações em 4 arquivos, tá? Por conta desse esquema dos totais aí, por conta desse novo widget que eu estou utilizando para exibir os totais para o usuário, né? E por conta de alguns detalhes ali de lookup, né? Tem que trazer o valor do produto, tem que trazer a comissão do vendedor, alguns itens tem que ficar read on, né? Você viu? Então aí quais foram as alterações que eu fiz? Foram alterações simples, né? A parte mais complicadinha aí foi essa parte dos cálculos em relação a essa tela aqui, mas não é algo tão complexo, né? Quando você analisa o código, você vê que é simples de trabalhar e já serve como um modelo para as demais telas mestre detalhe que terão cálculos, tá? Esse aqui então é o nosso primeiro modelo aí, mais completinho aí, de telas mestre detalhe com cálculos como esta, tá?